Amém. Sejam bem-vindos. Sente-se, por favor. Isso. Que bom. Bom é adorar o nome do Senhor, né? Bom é exaltar o nome do Senhor Deus e render a Ele o que? Graça. Dar a Ele louvor, dar a Ele adoração, entregar de fato a nossa vida, né? Deixar que Deus nos conduza com sua alegria, porque o que Deus tem para nós é isso, esta unção de alegria, óleo de alegria, ao invés de tristeza e de pranto. Então vamos entregar de fato o coração e deixar que o Senhor Deus trabalhe, que o Senhor Deus opere. Meu irmãozinho, não tem como Deus não trabalhar e não fazer, aonde houver um coração que realmente se abre para a sua vontade. É lógico que nós precisamos compreender, né? Um coração que se abre para a vontade do Senhor Deus, é aquele coração que nega a sua própria, porque é incoerente dizer assim: Senhor, cumpre em mim a tua vontade, se eu não abrir mão da minha própria. Como falamos em oração, né? Deus não divide lugar, Deus não divide espaço. Dizer: Deus, cumpre em mim a tua vontade, só que eu não vou abrir mão da minha. Pronto, como Deus vai trabalhar? O que Deus pode fazer? Isso é um clamor, irmãos, é uma oração que aí a pessoa não obtém resposta. Pastor, estou clamando por uma mudança em minha vida, eu estou orando para viver uma mudança, eu estou orando por uma diferença, eu estou orando, mas eu não estou obtendo respostas. O problema é que muitas vezes queremos que Deus faça o que Ele tem que fazer, mas sem abrir mão daquilo que nós queremos fazer, né? Então, não há aí o que, gente? Acordo. Não há acordo. Andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Andarão dois juntos se não houver, irmãos, concordância no que estão fazendo? Então é preciso entregar-se à ação do Senhor Deus. E tem algo que eu quero que você medite comigo nesta manhã. Trouxe a sua Bíblia? Vamos até a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos lá? Até a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 3. O versículo para nós aqui, irmãos, será o 12 e o 13. Filipenses, capítulo 3, versos 12 e 13. Encontraram? Vamos. Está escrito, vejam. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso ou alcançado, conquistado por Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: nós fomos alcançados por Cristo por um objetivo. Nós fomos alcançados por Cristo por um objetivo, e não é o que muita gente traçou como meta na sua caminhada. Cristo nos alcançou para uma vida com Deus. Cristo nos alcançou para vivermos uma vida na presença do Senhor, porque Ele é a aliança entre nós e Deus. Ninguém está em perfeita aliança ou comunhão com Deus. Eu vou melhorar isso aqui. Ninguém está em comunhão com Deus se não estiver o quê? Em comunhão com a palavra do Senhor Jesus. Ele é a aliança, Ele é a porta de entrada à presença do Senhor Deus. Então, Paulo vai dizer: não que eu já tenha alcançado,
não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu faço uma coisa: eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo, ou alcançado, conquistado por Cristo. 13, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é o quê? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, gente, não que eu tenha alcançado, não que eu não tenha alguns problemas com o meu passado, não que eu não tenha uma revolta com o meu passado, porque Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era o perseguidor da igreja. Quantos homens e mulheres de Deus sofreram nas mãos dele? Quantos homens e mulheres de Deus perderam até a sua vida com o consentimento de Paulo? Quantos passaram, irmãos, dificuldade, simplesmente porque receberam Jesus como Senhor e Salvador, foram exercer a sua fé, e Paulo, imaginando que estava zelando pela lei, tornava-se um perseguidor, tornava-se, irmãos, um malfeitor para aqueles que ele chamava de quem participava em seitas. Mas o dia que Jesus brilha no caminho dele, ele muda completamente. Se você observar na sua conversão, quando ele se apresentou para estar com alguns discípulos, muitos tinham medo dele. Muitos tinham medo, diziam, ele é Saulo de Tarso. É ele que tem a autorização dos maiorais, dos principais, para perseguir, para prender, se necessário para matar. Tanto que quando o Senhor fala com Ananias, vai à casa de Simão, lá tem um homem de Tarso, Saulo é o seu nome. Em visão eu mostrei a ele que um homem chamado Ananias oraria por ele para que ele recuperasse a visão. O Ananias fala, mas Senhor, Saulo de Tarso, eu tenho ouvido que esse tem liberação dos principais, da sinagoga, dos maiorais, para quê? Para prender, para maltratar, até para matar o teu povo. E Jesus diz a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E aí o Paulo transforma, irmãos, Deus muda esse homem, e continuou essa dúvida das pessoas, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, continua essa dúvida, será que ele converteu mesmo? Ou será que não é uma armadilha para encontrar o local onde nós estamos nos reunindo para adorar o nome de Jesus, para exaltar o Deus Todo-Poderoso, e ali fazer uma grande prisão, ali conquistar, algo para os seus senhores? Então Saulo precisou se esforçar mais. A Bíblia vai dizer, e Saulo se esforçava muito mais. Por quê? Porque ele tinha esse problema com o seu passado. E eu imagino que cada alma ganha por ele, era questão do que, gente? De honra. Porque ganhava uma alma, 9:22, Saulo, porém, se esforçava muito mais. Ele tinha que esforçar-se um pouco mais, como muitos de nós. Eu não sei como foi o seu passado, eu não conheço a sua história, mas o esforço de muitos precisa ser maior,
para dar testemunho do Senhor Jesus, para dar testemunho de Cristo. Veja, gente, veja que geralmente as pessoas olham você e te veem a partir daquilo que você foi um dia, né? As pessoas olham para você e falam: ah, mas eu te conheço, eu sei quem você é. Não, não, eu lembro do seu passado. Uns um passado bem distante, outros nem tão distante assim. Agora você está na igreja, porque o mundo tem isso, né? A pessoa pronta, e aí depois faz o quê? Vai para a igreja, pega uma Bíblia, põe debaixo do braço, agora é santinho. Não, meu irmão, ninguém é isso aqui não. Ah, irmãos, são pessoas que estão o quê? Lutando para ser melhores, lutando para serem agradáveis ao Senhor Deus. E as pessoas que assim dizem, irmãos, coloquem a sua história, mostrem a sua história, e verão também que em alguma parte de suas vidas, fizeram muitas coisas das quais se arrependem. O problema é que as pessoas classificam os erros, né? Eles classificam os erros. Não, esse aqui errou dessa forma, então esse aqui merece um castigo maior. Aquele errou diferente. Mas ao olhar do Senhor Deus, gente, a forma de Deus observar, ela é diferente. É mais ou menos como eu lembro você a respeito de quem? Davi e Saul, né? Entre o pecado destes homens, ambos erraram. Ambos erraram e falharam. Mas se você observar, o Senhor perdoou Davi. E ele queria muito fazer o mesmo por Saul. Só que no erro do Saul, ele não se arrependeu. A questão não é o tamanho do erro cometido, é quão grande o arrependimento que há em nosso coração. Não é o tamanho do erro cometido, a questão é o tamanho do arrependimento que está em meu e seu coração. Por que Paulo se esforçava mais? Porque ele estava mais, gente, sob o olhar das pessoas. Ele precisou esforçar-se mais. Davi, como eu estava dizendo, Davi, ele comete um pecado, estando com a esposa de um homem, de um servidor fiel, cujo nome era Urias. Betseba foi tomada por Davi. E depois, para tentar encobrir esta história, Davi coloca Urias na frente da batalha, para que Urias morresse de fato. Então foi um assassinato cometido por Davi, através das mãos dos inimigos. E o Davi imaginou: ninguém nunca vai saber disso, mas Deus estava observando. Mas ele se arrepende. Se arrepende. E passa a viver conforme a orientação do Senhor. Ele torna a ter aquele coração segundo o coração do Senhor. Já o erro do Saul, irmãos, qual foi o erro que o Saul cometeu? Quem foi a pessoa que ele, maltratou, a não ser o próprio Davi? O problema do Saul foi que ele desobedeceu ao Senhor Deus. Ele desobedeceu ao Senhor e nunca se arrependeu da sua desobediência. E é o que o mundo não entende. Eu imagino que cada alma ganha vinha ao coração do Paulo. Se eu soubesse disso antes, eu não teria maltratado os meus irmãos como eu maltratei. Se eu conhecesse isso antes, se eu tivesse essa visão antes, eu não teria consentido na morte de muitos dos meus irmãos. Eu não teria participado de apedrejamento contra os cristãos. Eu não teria dedicado parte da minha vida a persegui-los. Cada alma ganha, cada pessoa que se rendia ao Senhor, Paulo tinha esse pesar em seu coração. E por isso ele dizia assim: gente,
Não é que eu tenho alcançado, não é que eu sou perfeito, mas eu faço uma coisa: eu vou deixando as coisas que ficam para trás e vou prosseguindo para onde? Para o alvo. Cada um de nós, cada pessoa tem um quê com o seu passado, mas não dá para você seguir em frente tendo sempre que olhar para trás. Já tentou caminhar olhando para trás? Ô Leonardo, beleza, depois a gente conversa e tal. Puf. Isso quando não tropeça, cai. Por que você caiu? Eu estava olhando para trás. Mas como que você bateu aí? Eu estava olhando para trás. E dependendo da velocidade que você vai, então, aí o problema torna-se maior, o estrago ele é maior. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu vou deixando as coisas que ficam para trás. E deixar as coisas que ficam para trás, meu irmão, enfrentamos dificuldades para isso. E aí é que entra a necessidade do quê? De abrir mão de muitas coisas. Abrir mão no sentido do quê, gente? De rejeitar, de fato. De rejeitar, independente de como tenha sido o seu passado. Se nós olharmos na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, vamos ver isso? Hebreus capítulo 11, já perto do final da sua Bíblia. Hebreus capítulo 11. O versículo, gente, para nós aqui é o 24. Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Olha o que está escrito aqui. Pela fé. A sua Bíblia também diz pela fé? Sim, então é o melhor caminho, tá? Pela fé, Moisés, sendo já o que, gente? Grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, que é, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, que intentando os egípcios se afogaram. E aí você tem várias informações, mas o que me chama a atenção, Moisés foi criado no Egito, com toda a ciência, conhecimento, com tudo que o Egito podia oferecer. Moisés foi preparado para ser, caso necessário, já lhe disse em outras oportunidades, o próprio faraó naquela terra. Então ele tinha todo o luxo, toda a riqueza, toda a falsa segurança, porque Deus mostrou no Egito que era falsa.
a falsa segurança que as riquezas que o Egito tinha e todo o seu exército lhe proporcionava, ele deixou tudo isso, a falsa riqueza, o engano daquela segurança, irmãos, que na verdade não existia, e Deus mostrou isso. Moisés tinha a oportunidade de permanecer no Egito e continuar desfrutando de todo luxo e também de todo pecado, do gozo do pecado. O que é isso, pastor? Da alegria do pecado, porque o pecado momentaneamente o quê? Alegra. É ou não é? Sim ou não? Momentaneamente alegra. Passageiro? Sim. É como você olhar Jesus dizendo assim, ó: eu vos dou a paz, vos deixo a paz, a minha paz eu te dou, mas não te dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo pode trazer paz também? Pode ou não pode? Sim ou não? Sim. O mundo pode trazer paz, mas é uma paz o quê? Momentânea. Porque é mais ou menos assim que acontece, tá? Vamos lá, tivemos uma Copa do Mundo no Brasil, não foi isso? Crise financeira, crise nos hospitais, na saúde, crise não sei aonde, e todo mundo bravo com a crise. Daqui a pouco faz o quê? Põe uma Copa do Mundo e todo mundo, Brasil, 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 e se esquecem dos problemas. Aí a Copa do Mundo acaba, os problemas ficam maiores. Só um exemplo. Era assim que acontecia na antiga Roma. O povo com fome, todo mundo com fome e tal, olha, fome na cidade. Daqui a pouco, eles não davam nada para o povo, não. Não, o povo trabalhava por nada. O que eles faziam? Reúne o povo, traz uns gladiadores, coloca na arena para lutar, para derramar sangue um do outro, e o povo dá um pão embolorado para eles. Pegava aqueles pães embolorados assim, aquela coisa cheia, toda preta, e rasgava na mão, jogava. O povo brigava por aquilo. Aí eles pegavam uns pedaços de pão e ficavam vendo aquela barbaridade. O leão matando o homem matando o leão, um matando o outro, cortando a cabeça, cortando o braço e tal, e os gladiadores, e o povo, isso aí, cada um com um pedaço de pão embolorado na mão. Momentaneamente eles tinham paz. Passava aquele momento, ele já ficava esperando a próxima rodada de morte para ter aquilo que era oferecido. E geralmente é assim. A paz que o mundo dá, gente, é assim, é passageira. Assim como o prazer que o pecado traz, assim como a alegria que o pecado traz. Não vou dizer que a pessoa no momento, irmãos, né, daquilo que para ela é agradável, que momentaneamente ela não cai na risada, na gargalhada, nem parece ser a mesma pessoa. Mas e quando aquilo termina? E quando aquilo acaba? Quando todo mundo vai embora? Ou no apagar das luzes? Volta tudo. E a pessoa necessita novamente entrar num êxtase. E aí ela precisa de novo da bebida, ela precisa de novo daquele entorpecente, ela precisa de novo de tudo aquilo. Por quê? Porque a sua alegria está naquilo. É igual uma pessoa, irmãos, que usa algum tipo de entorpecente, o que é viciado em pasta base, que é viciado na pedra. O que vai acontecer? Ele quer estar sempre em êxtase. Está terminando o efeito que é rápido. Passou ali e tal, aquele momento, daqui a pouco o efeito acaba, ele quer o quê? Outra pedra, e outra pedra, e outra pedra, e outra pedra. Para quê? Para não sair daquele mundo ilusório. Porque quando o efeito acaba e ele não tem aquilo,
Ele mata por aquilo, briga por aquilo, faz o que for necessário, porque ele precisa voltar para aquele mundo imaginário. É isso que acontece. Porque todas as coisas aqui são o que, gente? Passageiras. Então o que aconteceu com Moisés? Ele não quis desfrutar daquilo que o Egito tinha, mas a Bíblia vai dizer que ele recusou, ele rejeitou. O que é rejeitar, gente? É algo que te oferece e você não gosta, mas não gosta, te oferece e você faz, bem longe de mim, eu rejeito isso. E o fato dele ter rejeitado o Egito, o fato dele ter rejeitado, recusado ser chamado filho da filha de Faraó, deu a ele a condição de ser chamado Moisés, o libertador do povo hebreu. Tem coisas na nossa vida que, se nós não rejeitarmos, de fato elas permanecem em nós. Tem coisas nas nossas vidas que, se nós não rejeitarmos, se não declararmos e deixarmos claro que rejeitamos, elas permanecem em nós. Você pode observar, por exemplo, um filho ou uma filha, geralmente eles têm o jeito, né, a forma de ser dos pais, quando não dos avós. É mais ou menos assim, né? É igual olhar, por exemplo, o meu pai. Se você olhar para ele assim, no momento, e me olhar, você fala assim, não é esse, não é o pai dele, não. Entendeu? Porque eu não pareço em nada com meu pai na aparência. Mas todos os jeitos e trejeitos. Trejeito? É o jeito, todos os jeitos. Tudo. Colocou uma roupa social, a esposa fala, está purinho o pai. Ó, você está fazendo igual seu pai. Ó, está andando igual seu pai. Está isso igual seu pai. Igual seu pai. Por quê? Geralmente se herda estas coisas. E tem alguma coisa que herdamos também, e que às vezes você não atenta para isso. É a herança o quê? Espiritual. A herança espiritual, que vem e passa, na família, às vezes várias gerações. Você encara uma situação hoje como sendo normal. O que eu estou passando? É um problema no meu casamento apenas? O que eu estou enfrentando? É só um problema de ordem financeira. Mas se você observar às vezes a história da sua família, o problema de ordem financeira não vem de agora. Quem é que prosperou lá? Quem sabe teremos uma história. Pastor, meu era muito rico e perdeu tudo. E a sua história hoje? Só perda, pastor. Só perda, perda e perda. Olha, um histórico de enfermidades, um histórico de tristeza, um histórico de depressão, um histórico de violência na família. Sim. Pare e veja se você não está sofrendo da mesma coisa que a sua mãe, por exemplo, minha irmã, sofreu, ou a sua avó. Geralmente, casos não é absoluto, tá? Não é absoluto. Mas eu estou mostrando para você que essas coisas acontecem. Se você não rejeitar, elas permanecem.
Não é que todo caso é assim, mas em sua grande maioria. A pessoa que hoje sofre violência doméstica, primeira coisa que tem que fazer, pastor, vai na delegacia e denuncia. Tá? Não é vir falar para o senhor, não, é para o delegado, não é para mim não. Depois que falar com ele, pode vir aqui. Tá? Não sou a favor. Mas dá uma olhada no histórico da sua família, se isso já não aconteceu com alguém antes de você. Se isso já não aconteceu. Aí você começa a puxar pela memória. Pastor, minha avó sofreu muito na mão do meu avô. A minha mãe sofreu muito nas mãos do meu pai. Olha para o filho. Dizem por aí que filho de peixe? Sei. Mas dá uma olhada no histórico do pai, do avô. Cachaceiro. Pastor, aquilo amanhecia deitado na porta do bar. Direto, eu vi a luta da minha mãe, indo buscar ele na porta do boteco, na porta do bar, e em casa faltavam as coisas, recebia e ninguém via para onde ia o dinheiro, nunca tinha. E eu falei, Deus, eu nunca vou casar com alguém que tem esse tipo de vício, ou nenhum vício, não. E você casou com alguém que quando você casou com ele não tinha vício, aí depois que casou com você passou a ter vício. Pastor, ele não bebia, ou me enganou. Escondeu, muito bem escondido. Aí começou que era só em casa, era uma latinha, era isso e tal. Hoje vai a pinga, hoje vai tudo. A pinga com a raiz e por aí afora vai. Estou tentando abrir os teus olhos para você observar se as coisas não estão se repetindo. Se as coisas não estão acontecendo novamente. Você viu muitas vezes. Mais uma vez lhe digo, gente, não é absoluto e não defendo bandido em espécie nenhuma. Tá? Mas dá uma olhada, às vezes, o histórico de violência sexual também já vem acontecendo na família. Fui tratar um caso uma vez, a pessoa falou, pastor, tal, aconteceu comigo, eu disse, mas vem cá, e olhando a tua casa, isso aconteceu, pastor, aconteceu com a minha irmã, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com fulano, com ciclano. Ué, então você está percebendo que isso já vem, né, acontecendo. Então é hora do que, gente? Nós assumirmos um local em Cristo Jesus. E tem várias outras coisas. O camarada não para em serviço nenhum. Ele arruma um serviço hoje, está feliz. Daqui 2, 3 meses o cara não quer mais. Não para em canto nenhum, não tem lugar bom. Aí vai ver a história do pai. Não parava em cidade nenhuma. Um tempo numa cidade, um tempo na outra, um tempo na outra. Um dia num lugar, amanhecia, agora aqui está bom. Passava 3 semanas, eu quero ir embora dessa cidade, eu quero ir embora dessa cidade, eu quero ir embora dessa cidade. Aí ficava de um lugar para o outro, de lugar para o outro, de lugar para um. Irmãos, morreu sem ter coisa nenhuma. Quase mendigo. São casos. Então eu preciso entender que eu sou aquilo que eu aceito ser. Moisés poderia ser simplesmente o filho da filha de Faraó, mas ele o quê? Recusou, rejeitou. E tem uma oração que você precisa fazer, e rejeitar de fato, porque às vezes existem heranças espirituais malignas sobre a tua vida, heranças espirituais, né?
amaldiçoada sobre a tua vida e você não sabe. Mais uma vez eu lhe digo, não estou defendendo nada, traição, mentira, mas pode perceber, pastor, meu marido e tal, sim, ele é errado. Vamos ser bem tranquilo aqui na palavra, no palavreado, né? Ele foi errado, traiu, sim, mas dê uma olhada no histórico da sua família. Pastor, meu pai traiu a minha mãe, meu avô vivia com mulherada, vivia nessas casas, né? E tal, e vivia dessa maneira. Ontem mesmo eu vi uma história, o rapaz me contando que o pai dele foi e vendeu uma terra que ele já tinha fugido de lá, tive que vir fugido. Depois de muito tempo, um conhecido conseguiu vender, ele foi lá só para receber. E ele recebeu o dinheiro, era para ir para o outro lugar onde eles estavam e comprar. E aonde eles estavam, por exemplo, era o começo da cidade, dava para comprar uns 7, 8 datas, muito grande. Só que ele recebe de lá, na hora de vir embora, ele para onde? Para nessas casas aí, meu irmão da vida. Resultado, alguém deu alguma coisa para ele beber, ele apagou. Acordou no outro dia, sem nada. Aí pode estar a resposta. Pode estar o quê? A resposta das coisas que estão, muitas vezes, acontecendo contra você. Mais uma vez eu digo, gente, isso não é absoluto, mas existem muitos casos de maldições dessa forma. Talvez você não saiba, mas o avô, a avó, ou o próprio pai, a mãe, teve o quê? Envolvimento com algum tipo de obras malignas. Satanismo, ocultismo, bruxaria. Talvez você nem saiba, mas tenha sido batizado em um lugar, um terreiro, alguma coisa assim. E você não sabe, porque pessoas que às vezes sofrem com dores de cabeça terríveis, ataques terríveis de dores de cabeça. Pastor, eu não lembro não, pastor, talvez eu era pequeno, né? Ou eu me lembro vagamente de coisas assim. Pois é. Mas qual é a questão hoje? Deixar essas coisas velhas para trás. E como pastor, se eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a Bíblia vai dizer que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, mas a história está repetindo em você. E aí? É preciso ter sabedoria, gente. É preciso ter entendimento, visão de Deus. Visão do Senhor. É preciso o quê? Rejeitar. A cada vez, a cada situação que se levantar, não, eu rejeito essa herança maligna, essa herança espiritual maligna, da bebida, da traição, do adultério, da separação. Pastor, lá em casa é assim, todo mundo já separou, minha irmã separou, meu irmão separou, meu pai e minha mãe é separado, meu avô também, minha avó separou, quer ver o Satanás, mas não quer ver ele. Sim. Alguém vai tratar como uma desestrutura familiar, essa família é muito mal estruturada. Não, isso é uma maldição. E que se você não assumir uma posição em Cristo, isso vai passar adiante. E olha lá que se você já não está enfrentando um problema, os filhos já não estão enfrentando problemas semelhantes. A avó apanhava do avô, a mãe apanhava do pai, a pessoa hoje apanha do marido, e a filha começou a namorar, já está apanhando o namorado. Pastor, é coisas que acontecem. Não acontece não, meu irmão. Não são coisas para serem toleradas, nem na questão, irmãos, comum, né, dos homens,
tem que ser denunciado, e nem na questão espiritual tem que ser renunciado. Renuncia. Eu recuso, eu não quero isso. No caso do Moisés, aquilo daria o quê? Um prazer momentâneo. Tem coisas que a pessoa faz até hoje porque ele dá o quê? Prazer momentâneo. E você não recusou, você não rejeitou. Hábitos ruins vêm também de família. Colocar os olhos aonde não se deve. Sim. Estar preso em coisas que não são agradáveis ao Senhor Deus. Então, é preciso estar observando, rejeitar isso. Deus, eu rejeito. Você tem que entender o seguinte, que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você passa a ser herdeiro das promessas, e passa a ser um descendente espiritual de Abraão. Você é o Israel do Senhor. Então, em ti, por exemplo, a sua família tem que ser o quê? Bendita. Mas quando a pessoa não rejeita, ele continua aprontando, ele continua traindo. Ele continua, irmãos, praticando as coisas ilícitas. Às vezes não trai fisicamente, mas trai na mente. Como assim, pastor? Quando a pessoa, ela fica observando, mexendo com pornografia e todas as outras coisas assim. Ah, não, pastor, uma coisa, eu não fiz nada, eu só olhei. Pois é, mas Jesus disse que se você olhar e no teu coração, o coração fizer aquilo, ou a mente, você já pecou, você já traiu. É adultério. Se é casado, é adultério. Então, são coisas que muitas vezes nós carregamos, que nós levamos, e Paulo está dizendo, gente, não é que eu não tenho problema com o meu passado. Eu tenho, mas eu estou fazendo algo. Eu deixei isso para trás, eu rejeitei tudo aquilo. Falei agora, Moisés, Como Moisés rejeitou, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, com tudo que estava sendo oferecido para ele. Ele preferiu o quê, gente? Sofrer com seu povo, por amor do Senhor. Quantas coisas você está carregando ainda às vezes? Nada deu certo, pastor, na minha família, nada deu certo na minha casa. E aí? Você vai ficar até quando nisso? Eu poderia citar para você, por exemplo, Lucas capítulo 17. Veja isso aqui, gente. Lucas 17. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 17. O versículo para nós é o 32. Jesus vai dizer assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? O que a mulher de Ló fez, gente? Pelo que ficou conhecida a mulher de Ló? Por olhar para trás. A mulher de Ló poderia ser conhecida na Bíblia por muitas coisas boas, porque ela andou junto com Sara, esposa de Abraão.
caminharam juntas, serviram a Deus com Abraão, viram a fé daquele homem. Aquela mulher poderia ter sido conhecida por tantas coisas boas, mas ela foi conhecida por o quê? Olhar para trás, porque o olhar para trás trouxe o que para ela? O anjo, quando foi tirar da cidade, disse o que? Vão embora, saiam daqui, não olhem para. Mas às vezes a pessoa não quer deixar para trás algumas coisas. Às vezes a pessoa não está disposta a deixar para trás aquilo. Então ele fica tentando caminhar, olhando para trás. Está sempre lembrando de um caso antigo, de um relacionamento antigo. Você está trabalhando em outro lugar, mas está pensando no serviço antigo. E aí onde você está não está te dando prosperidade, porque você não tira o pensamento de onde você esteve. Lá é que era bom. Pois é, mas você saiu. Porque aconteceram algumas coisas, e comecei a ser perseguido e tal. E aí você saiu. Saí. E agora? Agora eu estou nesse aqui. E esse aí não acontece nada? Pastor, está acontecendo de novo. O pessoal está se levantando. Eu não sei o que é que eu tenho. As pessoas me perseguem. Eu não sei o que acontece comigo, mas aonde eu vou, tem alguém que dá as caras comigo. Dê uma olhada se isso já não está acontecendo há muito tempo, não só com você. A questão é, olhe para frente, porque é lá que está o quê? A recompensa que vem do Senhor. Paulo está dizendo, não é que eu tenho problema com o meu passado. Além de ter causado mal à igreja do Senhor, que acredito que é o que deveria pesar no coração de Paulo, ter causado tão mal à igreja do Senhor, ele dizia, mas agora eu prossigo para o alvo. Eu prossigo porque eu vou alcançar. Falando da mulher de Ló, não há nenhum registro na Bíblia, irmãos, que ela olhou para trás e não há nenhum registro na Bíblia, a não ser que ela o quê? Olhou para trás. Não tem nada na Bíblia da mulher de Ló. Nada. Só que ela olhou e perdeu a vida, Ela não olhou para frente, não olhou para o futuro, não olhou para a salvação, não olhou para a recomendação do livramento. Tantas mulheres que venceram na Bíblia, não tem ou não tem? Sim ou não? O Senhor Jesus não podia falar assim, lembre, por exemplo, de Débora, juíza. Lembre-se, por exemplo, de Raquel, esposa de Isaac. Lembre-se de Ruth, Esther. Quantas mulheres a Bíblia poderia dar, Jesus poderia dar exemplo, mulheres que vêm. Ele ia falar justo de quem? Da mulher do Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Por quê, irmãos? Não olha para trás. Olhando sempre para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus que é em Cristo Jesus. Você foi alcançado por Cristo por um objetivo. Você foi alcançado por Cristo para algo. Prossiga para aquilo que você foi alcançado. O alvo, ali, o objetivo, a meta é aquela. O mesmo Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo de número 2, verso 4, eu termino aqui, 2:4. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo vai dizer assim, ninguém que milita
se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, presta atenção, se eu fui chamado para uma guerra, nós estamos numa guerra? Estamos ou não estamos? Não sei, tem cristão que acha que não. Tem cristão que acha que tudo é normal, tudo é, não, pastor, é assim mesmo e tal, é normal, está carregando aí, irmão, um tanto de coisa ruim, e não, mas é normal, é assim mesmo, é a vida, né, pastor? São os anos, é o tempo, é isso, é a história e tal. É demônio. E sabe qual é o principal problema nosso? É que tiramos os olhos dos alvos, e do alvo, que é Cristo, e nos embaraçamos com o negócio dessa vida. Paulo diz assim a Timóteo: se você foi chamado, foi alistado pelo Senhor para essa guerra, para essa batalha, e você quer ter vitória, não fique embaraçado com coisa dessa vida, não. Não fique embaraçado com coisas dessa vida, mas você lute para agradar aquele que te chamou, que te arregimentou. Vai agradá-lo. E não faz de qualquer jeito não. Ó, o versículo 5, ele vai dizer assim, ó: e se alguém também milita, não é coroado, senão militar o quê? Legitimamente. Ou seja, não adianta você dizer, consegui o prêmio, mas você usou droga no meio do caminho. A droga que eu digo é o quê, gente? Pegar os caminhos errados. Tenho falado dos atalhos aqui, ó, muitos dias. Tem muito cristão pegando atalhos. Se o seu objetivo é só o resultado numa situação, Satanás pode te dar o resultado. Pode. Assim como ele ofereceu a Jesus todos os reinos da terra e a glória de todos eles, ele pode dar o resultado para a pessoa. Agora, quem trabalha para agradar o Senhor, os seus olhos não estão no resultado, e sim em agradar aquele que o arregimentou. Então ele vai lutar o quê? Legitimamente. Eu citaria para você Neemias. Está lá na reconstrução dos muros. E aí vem Sambalate, Tobias, os árabes, os inimigos ali. Ô Neemias, para aí, vem aqui, rapaz, vem conversar conosco, precisamos falar com você, tem que colocar uns assuntos em dias. O Neemias manda só um recado: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar a obra que eu estou fazendo, Neemias capítulo 6, eu não vou parar a obra que eu estou fazendo para ir falar com vocês. Por que eu pararia a obra aqui para ir falar com vocês? O diabo está sempre colocando, irmãos, um entretenimento, um pensamento, uma lembrança, uma coisa ou outra, para fazer você o quê? Parar a obra que você está realizando. Deus te chamou para algo. Deus não chamou Neemias para a reconstrução do muro? Ele não estava reconstruindo o muro? Aí sempre aparece o quê, irmãos? Uns enviados desse, como Sambalate, Tobias, estes homens, para quê? Para tirar Neemias do lugar, como o inimigo tem tentado tirar muita gente do seu lugar. Mas tudo para quê? Para que você não realize a obra que Deus quer que você realize. Mas Neemias sabia que havia sido chamado por quem? Por Deus. Então ele disse assim, ó: eu parar para ir aí onde vocês estão, eu estou o quê? Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não vou descer aí onde vocês estão, porque é necessário que eu quê? Que eu termine essa obra, e se eu deixar para ir falar com você, a obra vai ficar o quê? Parada. Ou seja, enquanto você está olhando para aquilo que está te chamando a atenção, embaraçando com coisas dessa vida, embaraçado com as coisas aí, meu irmão, aquilo que você deveria fazer de fato para o Senhor está parado. Aquilo que de fato você deveria fazer para o Senhor, na direção do Senhor, está parado. E nós estamos embaraçados. Quer a orientação que Paulo está dando? Deixe para trás as coisas velhas. Hoje é dia de rejeitar.
tudo o que não provém de Deus na sua vida. Toda herança maligna espiritual. E a genética também. Porque da herança genética vem também o quê? Enfermidades. É ou não é? Tá. Outro dia, quem foi? Minha esposa foi ao médico, estava fazendo os exames, e o médico olhou e falou assim, seu pai é vivo? Ela falou, não, meu pai faleceu. Do que seu pai morreu? Meu pai teve uma arritmia, uma coisa no coração lá, e morreu. Aí o médico falou, então pode preparar que você vai morrer disso também. Ela falou, está repreendido em nome de Jesus. O médico só levantou assim, olhou pelo óculos, não olhou na frente do óculos, olhou por cima do óculos assim, né? Não tem negócio não de Jesus não, já é genética. É genética. Vai morrer da mesma coisa, está repreendido em nome de Jesus. Não. Eu fui sarado pelas pisaduras do Senhor. A minha herança genética já vem do alto. E a herança genética que vem do alto diz que eu fui sarado pelas pisaduras de Jesus. Então não tem isso não. Isso não vai ter liberdade. Isso não vai acontecer. Assim como eu e você precisamos estar atentos. Pastor, porque fica aqui com essa dor, também meu pai tinha. Eu fico aqui com esse mal-estar, porque meu pai também tinha e tal, toda a família tem, meu irmão sofre. Refluxo e não sei mais o que, e coisa no estômago, e isso e aquilo outro, e pá. Câncer, células cancerígenas que estão crescendo, tudo mais. Pastor, eu posso rejeitar essas coisas? Você deve rejeitar isso. Deve rejeitar isso, para que a bênção do Senhor seja sobre ti, e a glória do Senhor reine sobre a tua vida, e você exalte o Senhor por tua vitória, em nome de Cristo Jesus. Digam amém, irmãos? Entenderam isso, sim ou não? Deixa as coisas velhas para trás. Todas as vezes que você olha para trás, uma parte da sua vida paralisa. Todas as vezes. Lembrem da esposa de Ló. Nós gostamos de lembrar das outras, né? Gosto de lembrar da Ruth, né? Gosto de lembrar da Esther, Rainha Esther. Gosto de lembrar de todos. Mas da mulher de Ló, quem é que fala da mulher de Ló, gente? Jesus. Lembra, não olha para trás não. É lá à frente que está o teu socorro. Em nome de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé para orar? Porque eu vou clamar, irmãos, eu vou orar na certeza daquilo que Deus tem nos dado. Porque assim como o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual levou as boas novas e pregou aos pobres, aos quebrantados de coração, pregou para colocar em liberdade os cativos, mostrando a direção, o ano aceitável, o tempo do Senhor. É esse poder do Espírito que eu quero usar para abençoar você. Mas o Espírito do Senhor não pode fazer nada enquanto eu e você, o que, irmãos? Não rejeitarmos as coisas velhas. Pastor, o senhor não sabe o que eu sinto. É provável que eu não saiba. E ainda que você me conte, é provável que eu não consiga sentir o que você sente. Porque, como eu falo sempre, a pior dor é aquela que você está sentindo. Por menor que alguém possa olhar e dizer, isso é só uma unha encravada. Mas é a minha unha, não é a sua. Então está doendo. Eu não sei o que você sente, o que você carrega, o que você traz. Mas Deus te dá hoje a opção de rejeitar isso. Deus te dá hoje a opção de rejeitar isso. Pastor, não é tão simples assim. Nada é simples. Nada é simples. Mudança não é simples. Mudar não é simples.
romper com o passado não é coisa simples. Caminhar para o novo não é coisa simples. Nós somos um povo cheio de tradição, nós somos um povo, né, que recebe tradição, somos um povo que diz assim: não, eu recebi isso do meu pai, porque a minha família é assim, eu nasci assim, vou viver assim, e vou morrer assim. Não é mais ou menos isso que as pessoas dizem, fazem? Nós somos as pessoas que recebem muitas coisas por tradição, e nem desconfiamos, irmãos, dessa herança espiritual que muitas vezes é amaldiçoada. O ramo da sua família ali que é amaldiçoado. Eu sei que quando você recebe Jesus, você é nova criatura, mas aí você tem que fazer. Paulo vai dizer: julgue o homem a si mesmo. Eu não posso ficar preso a um versículo bíblico, eu tenho que observar as concordâncias. Paulo vai falar: julgue-se a si mesmo. Dê uma olhada se você não está fazendo a mesma coisa que os outros fizeram, que vieram antes de você fizeram. Dê uma olhada se o seu comportamento não está sendo o mesmo. Eu vejo que às vezes tem filhos, filhas criticando mães, mas estão fazendo a mesma coisa. Daqui a pouco você vê o resultado, a mesma coisa. Filhos que têm: eu tenho ódio da minha mãe, tenho ódio do meu pai. Por quê? Porque fez isso e aquilo. Tá bom. Daqui a pouco você vê ele fazendo a mesma coisa, errando do mesmo jeito. Entra por um caminho diferente para dizer que o erro não é o mesmo, mas você vai dar uma olhada na história, é a mesma coisa, está se repetindo. Mas eu recebi Jesus, eu sou nova criatura. A nova criatura, ela é diagnosticada, ela é vista através do que, irmão? Do comportamento do homem. Por que o Paulo está dizendo: eu deixei para trás e prossigo para o alvo? Porque ele foi mudado. Ele estava vivendo esse processo, essa mudança, e foi avançando para o alvo, foi prosseguindo. Mas se olharmos, irmãos, algumas das nossas vidas, se você começar a se julgar, observar, você vai ver que muitas vezes as mesmas atitudes que tivemos no passado, estamos tendo hoje. Hoje. Alguns estão voltando a ser pessoas, irmãos, irritadas, que é aquela irritação que a pessoa não sabe nem de onde vem, impacientes, violento, com palavras violentas, agressiva, quando menos espera, falou já, e tal, pronto, quebra tudo. Você mesmo, é para você saber que é Deus que está falando contigo. Você mesmo olha para você e fala assim: Deus, mas eu não sou assim. Deus, não, eu sou de Jesus. Deus, eu converti. Deus, essa criatura ficou no passado, eu não posso voltar a ser o que eu era. Mas fato é que isso está te dominando de novo. Você até não quer, mas isso está te dominando de novo. O que eu preciso fazer? Rejeita. Não tem um outro caminho. Mas para eu rejeitar e resistir a isso, eu tenho que estar sujeito à potente mão do Senhor Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí você vai conseguir resistir aos ataques de Satanás. Porque a pessoa que teve uma vida no passado, uma vida desregrada, com todos os tipos de situações que não se deve viver, é dessa forma que Satanás vai te tentar. É dessa forma. Porque na cabeça do diabo, a pessoa ainda é dele. A pessoa ainda é dele.
Então ele está ali, ó, tentando voltar, tentando agir, tentando voltar, tentando agir, tentando trabalhar, tentando fazer, tentando. E muitos estão aceitando a situação como comum, porque, irmãos, ouça o que eu vou te falar, e eu oro com você agora. O diabo nunca vai se apresentar com aqueles 2 chifrões, né? E aquela cauda, aquele rabo grande, oh, eu sou o capeta. Porque se ele fizer assim, ou você sai correndo ou você repreende, depende do tipo do cristão. Tem aquele que corre, tá? Ele nunca vai fazer isso. Ele vai chegar como o quê? Como uma situação aceitável. Ah, você está carente. Então ele vai se apresentar como um carinho, como uma atenção. É só você saber, observa a fonte. Ah, eu estou precisando de dinheiro. Ele vai se apresentar como um ganho fácil, como uma renda fácil. E a pessoa pode olhar e falar, mas só uma vez, resolveu o problema, não faço mais. É só porque eu estou precisando, e o Senhor conhece o meu coração. E o Satanás dá até algumas palavras da Bíblia para a pessoa. É só porque eu estou precisando, só uma vez. Mas o Senhor conhece o meu coração, sabe que eu não queria isso, mas é necessário. Deus vai dizer, não é necessário. Se você fizer, fez, não é porque era necessário, é porque quis. Teu socorro vem do Senhor. Aquilo que você precisa vem de Deus. A solução que você precisa está nele. Amém, gente? Vamos rejeitar as coisas velhas. Vamos rejeitar as coisas antigas. Vamos herdar a nossa verdadeira herança espiritual, que vem do Deus Todo-Poderoso. Porque a tua casa tem que ser bendita, tua família tem que ser bendita, os teus caminhos têm que ser coordenados e dirigidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, meu irmão. Jesus Cristo te dá saúde. A herança espiritual do Senhor te dá vida abundante, te faz levantar, te faz vencer, te faz romper. Então, Pai, em nome de Jesus, declaro sobre os teus filhos a tua bênção. Eu declaro sobre eles, meu Deus, a manifestação do teu poder e o milagre. Eu declaro, meu Deus, a vida, o dom da vida sobre todos que vêm do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam graças a Deus, digam amém, glória a Deus, aleluia. Respira fundo, meu irmão, respira, minha irmã. Veja como você está se sentindo agora. Eu não sei como você chegou, mas eu sei que eu orei com alguém que estava sentindo aquilo que nós falamos aqui. Essa pessoa eu sei que está aqui, que o coração parecia que estava batendo descompassado, totalmente. Você falou, meu Deus, que coisa estranha é essa? E não foi a primeira vez, não. Não foi a primeira vez. Isso já vinha acontecendo. E hoje aconteceu. Aconteceu essa noite e hoje aconteceu. E você entrou aqui dessa forma, sem saber o que estava acontecendo. Parecia que o coração queria sair. Se você colocasse a mão, se você olhasse por sobre assim o peito, né? Dava de ver o negócio acontecendo. Mas agora eu sei que Deus tocou. Em nome de Jesus. Quem está bem, diga graças a Deus. Quem viu agora, foi agora, pastor, desapareceu o mal que eu estava sentindo. E quem é a pessoa que estava sentindo isso no coração e agora está bem? Em nome de Jesus. Olha lá, tem lá atrás, a minha irmã lá atrás, olha lá. Em nome de Jesus.
Diga, minha irmã, o que era? Essa madrugada, pastor, eu achei que eu ia morrer. Eu acordei, o meu coração assim me sufocava e batia e dava a impressão que ia parar. E aquele cansaço, e já não é mesmo a primeira vez. Eu acordo na madrugada, muitas vezes eu demoro a voltar a respirar normal. Eu tenho que ficar repreendendo e clamando o sangue do Cordeiro para eu poder voltar normal. E o meu peito parece que vai explodir. E hoje eu entrei aqui pedindo a Deus por essa cura. Eu falei, isso aí não é para mim, porque a minha mãe tinha isso, o peito dela inchava e ela não podia nem deitar direito. Ela tinha que pôr 3, 4 travesseiros para ela dormir. E eu falei, eu não aceito isso. Então, e hoje eu vim com esse propósito de sair daqui curada. então a senhora passou isso essa noite? Passei essa madrugada, eram umas 2 e pouco da manhã, eu achei que eu ia morrer. Teve essa sensação que iria morrer? Tinha a sensação que eu ia morrer. Glória a Deus. Recebe a cura, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebe o milagre em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus Cristo, meu irmão. Vamos aplaudir o Senhor. Deus não erra. Deus não erra. Não erra, né? E mais pessoas tiveram essa sensação. Mais pessoas tiveram essa sensação. Mais pessoas sentiram isso. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, quando Ele se revela, Ele se mostra. Quando Deus fala no teu coração e diz que algo está acontecendo, não é por acaso. Você tem que ser sensível à orientação do Senhor, né? A irmã está curada em nome de Jesus. Isso não vai acontecer mais. Ela está livre para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Todos que estiverem bem, digam graças a Deus. Amém. Então faz o seguinte, senta por favor. Isso, em nome do Senhor. Eu não vou mais demorar, já tenho culto 9h30 novamente. Glória a Deus. Mas meu irmão, minha irmã, como Deus é fiel. Como Deus é fiel. E eu sei que Deus operou aqui maravilhas. Eu sei que Deus operou coisas grandes aqui. Você vai perceber que as coisas que estavam dando errado vão começar a dar certo a partir desse momento. Você vai perceber, tá? Aquilo que parecia ser uma história se repetindo, que estava dando errado, vai passar a dar certo a partir deste instante, no nome de Jesus. E tudo que você observar e parecer que é uma história se repetindo em alguma situação da sua vida, rejeita imediatamente. Você já sabe o caminho agora. Você já sabe o que fazer, como fazer para a glória do Senhor Jesus, tá bom? E eu vou terminar, só lembrar vocês, amigos de casa, temos o nosso culto agora, próximo às 18 horas. Se você é dizimista e ofertante desta obra, durante a nossa transmissão, estávamos passando aí todas as contas da igreja, bem como também o endereço do Pix, né? A chave do Pix, perdão, para que você possa, então, cumprir sua fidelidade com Deus. Se por um motivo ou outro você não pôde estar conosco no culto hoje, né? Tudo bem, que se você não pôde hoje, tá? Então temos os outros cultos. Não é bom ficar sem congregar, não é bom. A pessoa fala assim, ah, pastor, hoje eu não preciso ir na igreja. Jesus ia, onde é que ele pregava? A maioria das vezes, não era na sinagoga? Ele pregava para as multidões, em todos os locais, mas todos os dias, veja lá os sábados, onde Jesus estava? Na sinagoga. Era dado para ele o livro, e ele então falava, todos os sábados, ele estava onde? Na sinagoga, falando do amor de Deus, falando da verdade. Então Jesus ia, e muitas vezes os homens hoje falam, não, sabe o que é e tal, eu fico em casa é melhor, não, então tá bom. Ah, não perca a oportunidade não. Mas se você porventura hoje não pôde estar presente, e tem um dízimo, uma oferta, um voto que você fez ao Senhor Deus, você pode estar enviando. Faça a sua transferência ou envie através da chave do Pix que apareceu para você. Esses são os telefones que você pode estar enviando. O 65996658770 e o 66999080048. Só enviar o seu comprovante, ótimo, tá? Pode ver que a conta não é minha não, tá? Não tem conta minha não, todas as contas são da igreja, da instituição, bem como a chave do Pix, tá bom? Se você me envia só o comprovante,
para que possamos prestar conta que você está auxiliando, ajudando o trabalho da igreja em Sinop, no Mato Grosso, tá certo? Deus abençoe você, fique na bênção, fique na paz em nome de Cristo Jesus.